Fala galera, estamos de volta aí para mais uma solução comentada de matemática e hoje vou resolver uma questão da prova da AFA que acabou de acontecer no concurso 2025/26 e me arrisco a dizer que talvez seja a segunda questão mais trabalhosa dessa prova. Eu também já fiz uma questão aqui da AFA que foi muito trabalhosa, o vídeo já está aí no canal, se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada aí que você vai encontrar, tá? A gente deixa aqui no card, você consegue ver. Mas, de maneira geral, essa talvez tenha sido a segunda questão mais trabalhosa, você tem que fazer ela com calma para não errar. Vou tentar fazer aqui num espaço bem curto, bem resumido, para a gente poder acompanhar. Mas a ideia principal é que você tem duas funções f e g. F tem esse formato, né, uma função com alguns módulos de expressões algébricas, g de x é uma função quadrática, e ele faz 4 afirmações a respeito dessas funções. Aí o que dá trabalho é você olhar cada uma delas e tentar verificar se é verdadeiro ou não, principalmente porque ela demanda um espaço grande para você fazer isso. E aqui eu vou tentar então fazer de forma bem compacta para a gente poder analisar. A ideia é que você possa analisar o gráfico dessa função, porque o gráfico ele traz bastante informação e menos trabalho. Se você fizer algebricamente, pode ser que você ganhe mais trabalho em vez de menos, então é melhor fazer aí graficamente, que é o que eu vou fazer aqui. Tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte, aplicando a definição de módulo na função f. A função f tem dois módulos, né? Menos x mais 2 em módulo e x menos 1 em módulo. Para facilitar, eu vou chamar essa expressão aqui de p e essa expressão aqui ó, de q. E aí, olhando para a expressão de p e q, o que a gente percebe? Que módulo de menos x mais 2 vai ser o próprio menos x mais 2 se ele, menos x mais 2, for positivo ou nulo. E aí eu vou colocar aqui, depois vou colocar só como rascunho, depois a gente tira, tá? Se eu sei que menos x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero, então menos x tem que ser maior ou igual a menos 2, então x tem que ser menor do que ou igual a 2, tá vendo? Então, essa primeira condição ela é satisfeita se o x é menor do que ou igual a 2. Então, aqui, ó, se x menor do que ou igual a 2. Automaticamente, a gente sabe que o ela com sinal trocado, ou seja, ela negativa, x menos 2, vai ocorrer se x for maior do que 2, que completa o intervalo, né? Então, completei aqui o intervalo real. Bom, a segunda expressão, que é o nosso q, né? Ele é módulo de x menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, módulo de x menos 1 será o próprio x menos 1 se x menos 1 for positivo ou nulo, ou seja, se x for maior do que ou igual a 1. E vai ser menos x mais 1 se, aí agora sim, x menor do que 1. Então, completamos o intervalo real aqui também, né? Maior do que ou igual a 1 ou menor do que 1, beleza? Então, a primeira etapa é fazer isso aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo. Escrever cada um dos módulos para poder entender como a função f se comporta, tá? Essa parte aqui, como eu falei, a gente não vai usar, usei só como rascunho para você entender e a gente poder fazer de forma bem compacta para caber tudo aqui. Tá, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a expressão da função f em função desses intervalos. Repare que eu tenho 3 intervalos diferentes. Eu tenho o intervalo de algo que é menor do que 1, entre 1 e 2 e maior do que 2. Tá? Então eu vou descobrir quem é a função f para cada um desses intervalos. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou montar tipo um quadro de sinais, ou seja, vou pegar o 1 e o 2, vou colocar assim, ó, 1, 2, acho que você consegue enxergar ali, né? Talvez seja melhor até colocar um pouco mais para lá, ó, por causa dessa luz aí que pode te atrapalhar. Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Então aqui eu vou colocar 1 e 2, tá? Acho que ali você enxerga. Pronto. E aí vou dividir em dois casos, né? No caso aqui, a parte P e a parte Q. E aí agora
a gente vai escrever cada uma dessas partes dentro daqueles intervalos que aparecem lá. Por exemplo, né? Ó, o P, que é essa expressão aqui, ela varia antes do 2, né, e depois do 2. Quando ela é maior do que 2, ela é menos x mais 2. Então aqui, ó, aliás, é x, é menos x mais 2, né, que é a primeira, essa daqui. Então, ó, antes do 2 aqui, ó, menor do que ou igual a 2, ela é menos x mais 2. Aqui, então, é menos x mais 2. E depois do 2, ela é x menos 2. Pronto. Ah, então, coloquei aqui os valores de P quando eu estou antes do 2 e quando eu estou depois do 2. Já a outra expressão, né, que é a expressão que envolve a função que eu chamei de Q, ela varia no 1. À direita, ela é x menos 1, então aqui é x menos 1, aqui é x menos 1 e antes é menos x mais 1, certo? Então ali eu consigo, com esse quadro, sintetizar a ideia para cada função. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo lá, que eu fiz ali como se fosse uma espécie de rascunho, e vou colocar aqui dentro desses intervalos. Então o que eu vou ter? Ó, eu vou ter um f de x que pode ser três coisas. Pode ser duas vezes isso aqui, né, antes do 1, então duas vezes, ó, duas vezes menos x mais 2, menos x mais 2, menos x mais 1, menos 4, isso quando o x for menor que 1. Então aqui, ó, se x menor que 1, tá aqui embaixo, x menor que 1. Beleza? Agora, segundo caso, duas vezes, né, quando eu estou aqui no meio, ó, menos x mais 2, menos, aí agora aqui já é x menos 1, tá vendo? X menos 1 menos 4, aí entre 1, ó, e 2, e inclusive o 1 e o 2, porque aqui é menor ou igual a 2 e aqui é maior ou igual a 1, então segui o mesmo sinal daqui para poder dar certo. E finalmente o último caso, duas vezes, aí agora sim eu estou depois do 2, aqui vai ficar x menos 2, aqui vai ficar menos, e aqui x menos 1, menos 4, e aí agora se x for maior que 2, que é o último intervalo que aparece aqui, certo? Pronto, então agora a gente pode sintetizar a função escrevendo tudo junto, é o que eu vou fazer ali agora. Vou escrever isso aqui tudo numa função só, assim, né? Numa função só que eu quero dizer sem essa expressão gigantesca, posso escrever de forma reduzida. Ó, menos 2x, né? Menos 2x, aí aqui mais x vai ficar menos x, então vai ficar menos x, aqui vai ficar 4, com esse menos 4 simplifica, certo? E esse menos com esse aqui fica menos 1, então vai ficar menos x menos 1 se o x é menor que 1, quando o x é menor que 1, dá para enxergar ali no cantinho? Dá. Pronto, agora a segunda, ó, menos 2x, menos x, menos 3x, menos 3x. Aqui vai ficar 4, com esse menos 4 simplifica, só que agora fica mais 1 aqui, ó. Mais 1, e isso acontece entre 1 e 2 de forma inclusiva, tá? Entre 1 e 2 inclusive. E no final aqui, ó, 2x menos x vai dar x, certo? E aqui vai ficar 4 menos 4, não, desculpa, menos 4 menos 8, com esse mais 1 menos 7. Então, menos 7 e aqui o x é maior que 2. Pronto, então agora a gente tem aí todos os intervalos no qual x existe e como que se comporta. Beleza? Então eu tenho a minha função f agora de forma completa. O que a gente vai fazer? Ele argumenta com a gente que o g máximo menos o f mínimo dá menos 7. Essa é a argumentação da letra A.
Vamos dar uma olhada na função g antes da gente fazer o gráfico dela e explorar, né? A função g é uma função do segundo grau, tá vendo? Menos x ao quadrado mais 6x menos 7. E aí, ele fala de g máximo. G máximo ocorre porque, como é uma função quadrática com concavidade para baixo, ela vai ter um máximo. Para achar o valor máximo, eu vou achar o x do vértice. O x do vértice é menos b, ou seja, menos 6 sobre 2a, 2 vezes menos 1. Então, eu vou achar um x do vértice que vale 3. Se o x do vértice vale 3, eu posso substituir esse 3 aqui e achar o y do vértice, que é o g máximo. Então, vou calcular esse g máximo substituindo, né, calculando o g de 3. Então, o g máximo será menos 3 ao quadrado, menos 9, mais 18, menos 7, ou seja, 18 menos 16, 2. Então, o g máximo é 2. Já achei, né? Aí, repare que eu agora não tenho muito o que fazer, né? Eu preciso de uma maneira de comparar. Você poderia, se quisesse, tentar resolver algebricamente. É possível. Eu posso pegar cada uma daquelas lá, colocar aqui, comparando com f de x e g de x, né? Só que eu tenho que fazer isso para cada intervalo. Por exemplo, f maior que g. Aí eu faço esse maior que esse, g, e vejo se o x é menor que 1. Aí vejo se engloba o intervalo. Depois eu faço maior que esse e vejo se engloba esse intervalo. Ou seja, eu teria que fazer 3 vezes. Isso tanto para a letra B quanto para a letra C. E talvez para a letra D. Ou seja, você teria que resolver várias vezes a mesma coisa. Então, por isso, em vez de eu fazer, né, em vez de eu gastar o tempo tentando fazer algebricamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar o gráfico, tá? E aí, para desenhar o gráfico, eu vou usar um pouco de, né, malandragem, porque eu sei, por exemplo, ó, que aqui, ó, o menos 7 aparece, né? Se você olhar, por exemplo, aqui os intervalos, eu tenho uma noção do que acontece, e como eu já fiz o problema, eu vou deixar um espaço grande para a gente poder resolver, ou seja, eu não vou fazer num espaço muito minúsculo, senão isso vai me atrapalhar. Então, eu vou usar aqui um espaço um pouco maior, para a gente poder avaliar esse gráfico com calma. Vou tentar fazer compacto em relação ao gráfico, mas usando um espaço bem generoso nesse sentido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui e vou marcar já alguns valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por conta do menos 7, tá vendo? Então, já estou usando aqui alguma malandragem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Acho que isso é suficiente para a gente ter uma boa noção de como o gráfico se comporta. E aí eu vou usar aqui algumas cores para a gente destacar umas partes do gráfico para te ajudar. Primeira coisa, ó, f de x é menos x menos 1 quando x é menor que 1. X menor que 1, vou fazer de laranja aqui, ó. Então, eu estou aqui, ó, antes do 1, né? O 1 está aqui, nesse trecho aqui, ó, x menor que 1. E ele diz que é essa função, decrescente passando no menos 1. Então, ela é meio que assim, né? Decrescente passando no menos 1, ela faz isso, né? Ó. Faz isso e faz isso aqui. Vê se não é, tá? Então, ela é meio que assim, ó. Passa aqui, vem até aqui, tá? Aqui dá pra gente ajeitar ainda um pouquinho. Fazer um pouquinho melhor aqui, que estava meio torto. Pronto. É isso aqui, né? Ela cruza aqui, ó. A raiz é menos 1, se você olhar, né? Joga y igual a 0, você vai achar x igual a menos 1. Ela passa no menos 1 aqui, e quando o x é 1, o resultado é menos 2. Só que como aqui é menor, eu vou deixar aberto. Ou seja, eu vou fazer um círculo aberto, tá? Lembrando que ela está aqui no 2, ó. E aqui é 1.
Pronto, tá? Então ficou claro aí, né? Acho que dá para a gente entender bem o que está acontecendo. Na segunda função, eu vou fazer aqui, ó, de roxo. Ela está entre 1 e 2, tá? E ela é decrescente quando x é 1, ó. Quando x é 1 dá menos 2, então completa aqui o intervalo. E quando x é 2, vai dar menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então, ó, aqui é menos 2, né? Eu acabei esquecendo de botar o sinal, deixa eu colocar aqui. Menos 2, pronto. Que aqui, ó, quando eu boto 1 dá menos 2. E ela vai lá no menos 5. Então, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui, ó, no 2, ela faz isso. E repare que no caso dela, né, ela é fechada nos dois extremos, né? Então ela é fechada aqui e fechada aqui. E eu já sei agora quem é o menor valor, porque olha só, aqui embaixo, né, é menos 5 e aqui é 2, tá? A outra função é crescente, por isso eu sei que é o menor valor, porque ó, essa função aqui, ó, quando x é 2, ela dá menos 5. Então ela completa o intervalo de forma aberta. Aqui, ó, completou, né? Ela não se sobrepõe. Eu vou destacar ela de verde. E quando x é igual a 7, o resultado é 0. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui, ó. 7. Então ela faz isso. Ela vai passar aqui no 7. Olha lá. Certo? E aqui é 7. Repare que se ela continuasse, ela passaria aqui, ó, no menos 7, ó. Como a gente previu, tá bom? Então, o valor mínimo de f é menos 5. Agora a gente já pode analisar a letra A. Vamos analisar a letra A. Ele diz que na letra A que g máximo menos f mínimo é menos 7. Vamos ver se isso é verdade. G máximo é 2, então vai ficar 2 menos f mínimo é menos 5. Menos 5, esse resultado dá mais 7 e não menos 7. Então essa primeira é falsa, né? Então essa primeira afirmação é falsa. Botei até verdadeiro aqui, falso. Pronto. Essa primeira afirmação é falsa, beleza? Então a primeira é falsa porque vai dar mais 7 e não menos 7. Agora a gente precisa analisar B e C e D eventualmente. Você vai ver que a D é tranquilo. Segunda coisa que a gente pode arbitrar aqui, arbitrar não, né? Pode concluir, é o seguinte, ó. Essa função ela tem uma concavidade virada para baixo, a gente já tinha visto isso. O máximo dela ocorre quando x é 2, tá aqui o 2, e o valor máximo é 3, né? Aliás, o máximo ocorre quando x é 3 e o valor máximo é 2, né? Porque o x do vértice aqui é 3. Então aqui é o x do vértice, então o eixo de simetria dela ocorre aqui, né? No 3, ó. Tá? E o valor máximo é 2, então o valor máximo dela é esse aqui. Então esse aqui é 2, que é o valor máximo dela, né? E ocorre aqui quando x é 3. Uma coisa interessante é que ela tem que passar no 0 menos 7. Então ela tem que passar aqui embaixo, ó. Então ela deve ser meio que assim, ó. Uma parábola assim, tá vendo? Ó? Ela deve fazer isso, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Se você colocar x igual a 1, aqui, se você calcular g de 1, então vamos fazer isso. Se você calcular g de 1, você obtém, ó, menos 1 menos 7, menos 1, mais 6, menos 7. Você vai obter, ó, menos 8 mais 6, menos 2. Então, ela vai passar aqui nesse ponto, tá vendo? Um ponto que eu já desenhei. E se eu jogar x igual a 2, se eu calcular g de 2, olha o que vai acontecer. G de 2, eu vou ter menos 4 mais 12 menos 7. Eu vou ter 1.
Então isso vai me ajudar, ó, porque o G de 2 dá 1, logo o G do 4 também dá 1, né? Por quê? Porque ela tem que ser simétrica. E o do 1 dá menos 2, significa que o do 4, 5 também dá menos 2, né? Que é o que acontece aqui, ó. Certo? Se eu botar o 5. Então ela vai passar aqui, ó, certamente. Ela vai passar aqui e vai fazer isso, ó. O gráfico dela é meio que assim, ó. Vai lá no menos 7 e segue, tá? E do outro lado, ela tem que passar aqui, ó, nesse ponto aqui, faz isso, passa aqui e vai embora, tá? Então o gráfico de G é esse gráfico aí. Eu acabei fazendo de laranja, mas tudo bem. Esse é o gráfico de G de X. Muito bem. Vamos ao que nos interessa agora, né? A gente quer analisar, sobre o ponto de vista da desigualdade mostrada no problema, qual dessas desigualdades é correta. Primeiro, a letra D diz que o conjunto de solução tem mais de 2 valores da igualdade. Não tem. Por que que não tem? Porque eu já vi aqui pelo gráfico que a interseção ocorre nesse ponto, tá vendo? E nesse ponto aqui. Justamente quando x é igual a 1 ou quando x é igual a 5. Tá? Então essa última afirmação aqui, ó, também é falsa. Não tem mais de 2 valores. São apenas 2 valores. Vamos à letra B. O conjunto de solução em que f é maior do que g contém de menos 2 a 2. F ser maior que g ocorre daqui, ó, desse intervalo aqui, ó, como a gente pode ver, daqui até o 5, que é esse cara aqui. Então, o intervalo no qual, né, f, né, é maior que g ocorre antes disso e depois disso. E o g maior que f ocorre entre. Então, ele diz que f maior que g ocorre de tal maneira que esse intervalo esteja contemplado. Só que esse intervalo começa aqui, ó, no menos 2, se você olhar, tá? E vai até o 2, que é aqui. Ou seja, o intervalo que ele está me dando vai só nesse pedaço, mas o intervalo que isso que ele está falando acontece, ocorre aqui e do outro lado, ou seja, não contempla o que ele está dizendo. Ele mesmo está dizendo que é entre menos 2 e 2, que é esse pequeno intervalo aqui, ó, vai até aqui, se você olhar, ó, é esse intervalo. Porém, o intervalo no qual f é maior que g é até aqui e não pega esse pedaço entre 1 e 2. Então, se eu colocar um valor entre 1 e 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o f sendo maior que g, certo? Aqui, na verdade, o g maior que f, mas eu vou estar fora do intervalo que ele pediu. Então, essa opção também é falsa. Tá? Essa opção aqui também é falsa. Sobrando, então, apenas a letra C. Como a gente já sabe, né, eu já sei que essa é a resposta, fica mais fácil. Mas, mesmo assim, eu vou destacar aqui para você ver que o que ele está falando é verdade. Ó, ele está dizendo para a gente que se f é menor que g, né, esse conjunto de solução engloba de 2 a 4. É verdade, ó, porque se g é maior do que f, ou seja, se f é menor que g, a gente tem que estar aqui, ó, entre 1 e 5. Tá vendo? Então, o intervalo em que isso ocorre é de 1 até 5, certo? E do 1 até o 5 engloba do 2 até o 4. Ou seja, esse intervalo está contido nesse, o que é verdade. Então, essa aqui é a resposta e isso aqui é verdadeiro. Esse mesmo argumento, eu não fiz aqui sobre o gráfico para não poluir, você poderia ter usado para fazer a letra B. Ó, se a gente escreveu da letra B, que é o que eu vou fazer só para concluir, você vai verificar que o que a gente falou é verdade. Ó, qual é o intervalo em que f é maior que g? F é maior que g quando x, ó, f é maior que g implica de menos infinito até 1, união do 5
a mais infinito. Olha lá, esse é o intervalo. Só que esse intervalo não engloba o intervalo de menos 2 a 2. Tá vendo? Não engloba. Por quê? Vai pegar o zero e o zero não está nesse... Vai pegar o 1,5, né? O zero vai pegar. Vai pegar 1,5 e lá não. Então, de fato, não é verdade, né? Esse intervalo aqui não está dentro desse e, portanto, né, a letra B estaria fora. Bom, com isso eu encerro, né? Depois de longos minutos aí, analisando cada opção, mostrando a você como o gráfico se comporta. Você repare que são vários detalhes. Se o gráfico não for feito numa escala bacana, você não consegue visualizar a ideia com clareza. E se não for assim, você teria que analisar algebricamente cada parte do problema, o que daria mais trabalho, né? Parece que não, mas você analisar cada expressão algebricamente faria com que dê mais trabalho. Ah, mas eu poderia fazer mais rápido? Poderia, com certeza. Mas aí você não estaria explicando para alguém, como eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tentando mostrar a você qual é o caminho que você tem que seguir para poder usar em outros problemas e não só resolver esse. Por isso, acaba demorando um pouco mais, né? Se eu fosse resolver só para mim, seria muito mais rápido, mas em compensação, talvez você não conseguisse acompanhar o raciocínio. Beleza? É isso, eu fico por aqui, né? Espero ter sido claro aí na solução, tenha esclarecido aí esse problema e que, na minha opinião, esse problema foi o segundo mais trabalhoso dessa prova aí, 25/26 da AFA. Né? O problema mais trabalhoso, para mim, foi o da cotangente ao quadrado que você encontra aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima e fui.